SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. É um prazer compartilhar da palavra poderosa de Deus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor, e nós vamos compartilhar um texto que está em Tito, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Para a glória de Deus, nós falamos da palavra poderosa, nós falamos desse evangelho genuíno, de graça, de paz, de amor, e um evangelho genuíno que também confronta, que também nos ensina a estar numa caminhada e numa trajetória cristã e de poder, da palavra que se revela, da palavra que se manifesta, da palavra que emana algo novo do reino de Deus, que nos faz compreender que este reino é inabalável e tremendo. Amém? Vamos ler aqui no capítulo 3, versículos 1 ao 6. Diz assim: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas córdados, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus. Aqui, amados, esta palavra está nos lembrando que, independentemente de eu aceitar a autoridade ou o governo que está sobre a minha vida, é da mesma forma que eu diria que um professor, que um gerente, um empresário, que ele tem o seu próprio negócio ou comanda a sua empresa, quando ele é a autoridade, nós devemos respeitar mesmo não entendendo as atitudes e o comportamento dele. Por quê? Porque a palavra de Deus nos revela que nós, como novas criaturas, como homens de Deus, mulheres de Deus, precisamos entender e ser diferença, e a nossa oração, a nossa súplica deve ser que Deus mova o coração dessa pessoa e que essa pessoa compreenda que é necessário mudar algumas coisas na vida dele. Mas nós, como referência, como podemos agir de uma forma diferente, ou seja, a falar, denegrir a imagem dele ou denegrir a situação em que está vivendo agora. Quando esta palavra vem que nós devemos nos render à autoridade ou orar pelas autoridades, interceder pelas autoridades, ele está dizendo que toda autoridade também é outorgada por Cristo, é outorgada por Deus. Então, como nós podemos ir contra a uma autoridade que foi outorgada por Ele? Às vezes você não entende, nem eu entendia também. Como pode Deus outorgar aquela autoridade que está machucando, ferindo pessoas, se corrompendo, fazendo coisas terríveis? Ah, mas pastor, Deus não faria isso. Realmente, Ele não faz com que a pessoa haja dessa forma. Ele dá a oportunidade para que esta pessoa seja colocada em determinado lugar, para que ela seja diferente e seja uma pessoa que pode traçar parâmetros, determinar leis, estabelecer leis e cumpri-las e fazer com que se cumpra. Porém, a liberdade de escolha cabe a ela de fazer isto corretamente ou fazer ilicitamente. Agora, eu e você
Podemos condenar quando está exposto a nós, está à nossa frente, está ao nosso favor a decisão de uma situação que eu acho que está certo, porém, se eu fizer, eu estou burlando algum processo, e daí você faz. Agora, que diferença é quando uma autoridade se corrompe e quando você se corrompe? Ah, mas a autoridade, ele prejudica uma série de pessoas. É, porque o governo, o domínio foi dado a ele. Agora, quem disse que você tem esta autoridade ou domínio para escarnecer, para julgar ou até para condenar alguém quando você mesmo faz, quando você mesmo estabelece coisas erradas para a tua vida ou para a tua família? Então, amados, nós precisamos refletir isso, refletir entendendo, eu não tenho direito de falar, eu também sou assim, eu também faço coisas erradas, eu também me corrompo, eu também, às vezes, trato algumas coisas e não cumpro, às vezes eu emprestei e também não paguei, ou às vezes deixei de pagar porque aquela pessoa tem muito dinheiro e não precisava, mas ele confiou em você. Você fez um trato com ele, houve um trato, olha, eu preciso disso agora, mas daqui a um mês eu te pago. E você já faz um ano que não paga, né? É simplesmente uma observação, né? Para que a gente possa entender essa dimensão. E de repente você fala para uma autoridade, de repente um juiz, de repente um governador ou até mesmo um presidente, mas essas pessoas não poderiam estar lá, eu faria melhor, seria melhor que fosse essa outra pessoa. Como você pode compreender que seria melhor a outra pessoa? Você conhece realmente esta outra pessoa e tem plena certeza que ela pode mudar ou pode estabelecer algo a qual ela se cumpriu em fazer? Nós vemos isso, amados, desde que nós éramos pequenos. Você agora que já está com seus cabelos brancos, já tem uma idade mais avançada e até mesmo os mais novos, viram isso em toda a trajetória. Os mais novos viram os pais falando: meu Deus, esse governo, este governador, este senador, este deputado, este presidente, este prefeito, não faz nada, não acontece nada. Amados, o que nós fazemos para agregar? De que forma nós agregamos algo para a prefeitura? De repente você olha lá para nós, né, e fala, mas a prefeitura não faz isso, o prefeito não faz isso, mas o que nós podemos fazer para ajudar? Existem guerras internas em que às vezes existem de um município, prefeito fazendo e o vice ao contrário, fazendo na contramão e querendo tomar o seu lugar, digamos assim, né? Não, ele tem esse pensamento, eu tenho esse e certamente se na próxima eleição vocês olharem para mim, eu estarei à frente e eu farei. Amados, tem que caminhar junto. Se caminhou por um propósito e numa intenção no início, caminha até o final. Ou seja, o parâmetro para que isso seja agregado e seja conduzido é até o fim. Existe uma missão, existe um tempo para que as coisas aconteçam. Como podemos julgar um governante que assume uma responsabilidade agora, ou você que quando assume o seu emprego, você sabe de tudo quando entra para fazer? Não, existe um tempo e às vezes demora um mês, 2 meses e até 3 meses para algum. Existe uma série de documentos formais que eu preciso estudar, preciso ler, preciso entender, planilhas para preencher e vai levar uns 3 meses para que você esteja apto para começar a produzir, para começar a fazer. Da mesma forma, é um governo ou é uma autoridade. Ele vai levar um tempo para agregar tudo aquilo que já tinha pronto, que já estava feito, e também vai levar um tempo para interpretar que o que foi feito, que já estava pronto, está certo ou errado, ou foi conduzido de forma errada. E como pode ser agregado isso? Amados, eu preciso, como homem, e você, homem e mulher de Deus, precisa orar, precisa clamar pela misericórdia de Deus, e nós temos feito isso pela cidade de Rita do Araguaia e Alto Araguaia, clamando como fiéis, servos de Deus, clamando pela misericórdia dele por esta cidade, pela cidade de Rita do Araguaia, por Alto Araguaia, pela nação brasileira, pelas cidades do Brasil, clamando para que a glória de Deus seja derramada e que as governanças possam entender que quando eles se rendem a Cristo, vão governar com justiça, e a justiça agora não é do homem, é a justiça de Deus, porque todo aquele que teme ao Senhor, que se rende a Deus,
Agora ele passa a governar com justiça, e essa justiça vem do próprio Deus. Não é nossa, não é poder do homem, não é manifestação do homem. O homem exerce, mas a justiça plena, absoluta e perfeita vem do próprio Deus. Por isso ele fala que tiveram alguns justos e ainda há justos na terra, porque a justiça dele foi estabelecida nesses homens. Portanto, nós precisamos entender que, como está descrito na palavra de Deus, pois nós outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja e odiando uns aos outros. Outrora, agora a nova criatura, um novo homem de Deus, uma nova mulher de Deus, que deixou o seu passado relapso, que deixou o seu passado de transgressão, agora vive um tempo de alegria, um tempo na presença de Deus. Por isso, amados, eu e você, eu não sou a favor de tudo que um governante faz, de tudo que o presidente ou o governador de estado, ou o deputado, ou até o prefeito faz. Não é questão de ser a favor ou não, não é esta briga. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. O que eu posso e tenho direito é chegar a essa pessoa e expressar, olha, eu acho que poderia ser dessa forma, ou fazer uma carta, ou falar pessoalmente, nós temos essa liberdade, ou usar de meios de comunicação, mas não como uma condenação, como simplesmente uma intenção para que coisas novas aconteçam, para que eu possa ser um canal de bênção, um canal de agregar coisas. Porque se você é cristão, amado, você, homem e mulher, e entra na mídia ou entra numa condição para massacrar, para conduzir à morte as autoridades aqui da terra, nós estamos vivendo uma decadência como cristãos. Nós precisamos ser autoridades, sim. Quando Paulo estava diante dos reis, do rei Agripa, do governador Festo, ele declara: quão bom seria se você também aceitasse, meu rei. Mas ele não abusou da autoridade que tinha eclesiástica, com a autoridade que tinha de Jesus, para confrontar o rei. Ele confrontou com a palavra e dizendo que o rei poderia aceitar, o rei poderia ser conduzido por Cristo. Tanto é que não houve nenhuma condenação a Paulo. E da mesma forma nós podemos expressar o que é a vontade de Deus, a vontade do Evangelho para os governantes da nossa nação, para os senadores, para os governadores, deputados, presidente, prefeitos. Nós podemos implantar isso, orar. E se nós orarmos, se os nossos joelhos dobrarem e nós orarmos por essas pessoas e clamar pela misericórdia de Deus sobre a nação brasileira, sobre as cidades do Brasil, sobre aqui onde nós estamos inseridos, Alto Araguaia e Rita do Araguaia, eu vejo muitas pessoas, moradores antigos dessa cidade, condenando a cidade, falando que a cidade não presta, que não serve para nada. Amados, o que nós estamos fazendo para mudar? Essas cidades são boas, são terras boas, são pessoas boas. Por que nós falamos dessa forma? Por que pessoas ainda falam dessa forma? Amados, eu diria, se você que não tem atração e tudo é ruim para você aqui nesse lugar, amados, o Brasil é grande, o mundo é grande, né? Você pode ir até para outro país. Entregue o seu bastão, então, entregue o bastão do que você deveria fazer nessa cidade e caminhe para outra. E vai para outra cidade, mas contribua, faça algo. Faça alguma coisa de valor, contribua para o reino de Deus, contribua para a obra que está acontecendo na cidade. Faça algo, não desanime, desperta, mas pare de condenar, amados. A condenação me atrai para coisas negativas e eu só tenho pensamentos negativos. Por isso, que você tenha boa intenção, seja renovado na palavra, seja fortalecido pela palavra, tenha boas intenções a respeito da liderança, de toda a liderança, seja ministerial ou seja secular, governança do Estado, da nação e do Brasil e do município. Amados, ore, comece a orar por essas pessoas, comece a orar pela cidade, clame ao Senhor, mude a tua mentalidade de murmuração para uma mentalidade de reino, e mentalidade de reino eu oro pelos governantes, mentalidade de reino eu peço que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa cidade. Por isso, amados, seja fortalecido nele, que a tua casa seja uma casa de oração, que o teu coração seja fortalecido nele, e que esclareça o melhor do reino de Deus. Em nome de Jesus, ser forte e muito corajoso. Em nome de Jesus. Amém.
Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.